legal que já teve aqui no Patriota. Não entendi o que foi. Só aqui. O Paulo Cobos. Foi o que você falou? E o Forjaço também, o Forjaço, só que ele foi lá. Eu também, eu fui fã do Forjaço. A menina lá, Camponiano também. Eu acompanhei A Campopiano. A Campopiano. E quem vocês queriam que viesse aqui? Aqui? É. Eduardo Marcelo Rossi. Marcelo Geopolítica Rossi. retomada. ele era bom, hein? Abriu um pouco a cabeça do pessoal aqui, não entende de A Ana Campagnolo do Santa Catarina. Ana Mas entre em contato com ele pra mim. Entre em contato com ele pra Sabe mim. quem talvez Opa, aquele. E a Ana Campagnolo de Santa Catarina ela é boa Ana também. Campagnolo é ótimo É, também. Campagnolo. Seu Sepúlveda, eu encontro ele de vez em quando. Esse é bom também. Vou lá no Sepúlveda. Quem é? Vou lá, Senhor eu vou lá. Sepúlveda. E é que eu não sei, eu acho que eu não faço o perfil dele, sabe? Eu não sei chegar no seu Sepúlveda. Eu acho que é o tadinho, sabe? Tem um jeito de você convidar o seu Sepúlveda, eu acho que eu não consigo fazer esse convite. Eu convido, manda aí um contato que eu convido. Quem? Seu Sepúlveda. Legal português, pô. Vai ter chimarrão, vamos. Mas seu Sepúlveda, há 2 anos que ele fala que vai vir aqui e não vem. Sabe quem você poderia... Sabe o Marcão? Eu acho ele uma pessoa, não sei se eu estou enganada. Não sei quem é, Marco. O Marcão... Achei que fosse falar Marcão. Jornalista, o Marcão? Ele é jornalista também. Ele dá atividade para criança. Ah, o Hero sabe quem é. Tá, não, esse Marco. Esquece. Pelo amor de Deus. Não, jura? Eu me enganei? Tava com esses BO, não, por favor. Não, é melhor não falar que tá gravando aqui, deixa quieto. Tá gravando aí? É, porque já começou, não começou? Como assim, tá gravando? Não já começou? Não. Tá agora. Para, não. É, que ele falou já começou, já pôs pra gravar, pô. É, o Piva ainda é corte dele. Não, porque ele falou que já tá gravando, já vai começar, eu tô já. Então chama o Silvio. Silvio Grimaldo? Ele é legal. Chama ele para conversar com a gente. Ah, dia 20. Contar as experiências. Ó, dia 21. Dia 21 vai ser lá na Lesp, hein? Sexta-feira. 21. Vai ser o último na Lesp. Eu acredito que seja o último agora. Dia 21 lá. Ah, eu vou marcar. Não, vou pegar a gente. Mas não marca aí não, põe. Fala pra ele fazer um banho e põe pra nós, é melhor. Aí não adianta marcar, o povo esquece. Ó, dia 21 é na Lesp, hein, gente? Quem vai estar lá dia 21 na Lesp? Vai estar os jovens da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Aqueles lá? Lucila Malafaia. É à noite, né? Nossa. Já esqueça a começa pedidora de bala cheia. 3 horas, 3h30. Não, peraí. Eles saem de lá 3 horas, chegam aqui mais ou menos umas 4. 5 horas começa. É, 17 horas. 5 horas começa. Dia 21 na Lesp. Dia 21 na Lesp. A igreja dele. Ah, eu vou gravar. Não, isso daqui é meu. Esse é meu. Não, esse aqui é meu. Esse é meu. Ai, eu tenho um monte de amigos. Com as crianças. Ficou encarregado, né? Eles não deviam nem aceitar o desconto de até 92%. Funcionário privado. Vocês conhecem aquele o vice do Tarcísio? Vou comer o doce do meu É muito, É o Rasmussen, São José dos Campos, o prefeito de lá. Bora. Ó, dia 21 na Lesp. Quem que tem na Lesp? Dia 21. Oração. A igreja Oração. Assembleia de Deus em Cristo. É bem legal o jogo, Lucila Malafaia. porque na Lesp tem o pessoal da Umbanda que faz coisa lá, tem o pessoal. É para fazer limpeza, faxina. Aí a gente. Aí a gente Descapitalizar o Eu tô pessoal. levando a igreja Odeio pra o pessoal. Lesp. Ah, A desculpa. Somália tá levando a igreja pra Câmara Municipal, porque primeiro que a igreja elege muita gente que não vota com a igreja. E acho que a gente tem que começar a trazer a igreja na política, né?
Ah, mas eu vi o vídeo da menina lá da Umbanda, Principalmente em 2023, esse vai ser o nosso foco, né? Trazer a Viu? igreja para dentro da política, né? que vota no Bolsonaro. Exatamente, que tá faltando muito. Não, tem gente que tem cérebro, né? Vamos começar? Pode gravar. A religião não importa. Pode Não dá pra Vamos lá. dar nada. Isso. A galera tá ao vivo, tem mais de 100 mil pessoas já ao vivo aqui, ó. Tem quantas pessoas ao vivo aí, ô Mario? Dá pra ver? Roberto, não dá pra ver também? Marcos? Não tô conseguindo ver. Nossa, então tem incontáveis pessoas. Tem tanta gente. Gente, vocês estão falando. 23, 14, 23, 61. Aqui tá ganhando. 13. Ó, 13 é um número bom não. Hoje a gente tinha sido usado e ganhou. 14, 10. Galera, Hoje o qual jovem tema nós de hoje? perdemos, o jovem se perdeu. É o orçamento secreto? Vocês não veem pelo tempo, vocês só veem pra me ver, isso é verdade. Vocês vêm aqui pra bater papo e me ver e comer depois, essa é a verdade. Compartilhar nos grupos. É, Mas e eu comer tenho aqui. hoje é do orçamento secreto. O que vocês sabem sobre o orçamento secreto? Nada. Não foi criado pelo Lula? Não, porque Foi criado pelo Lula, não o foi? Congresso Não, aprovou. foi aprovado Bolsonaro- na Dilma. Sigilo de 100 anos foi na Dilma, né? É. Então, ó, galera, ó, orçamento secreto. Por que eles falam, primeiramente, por que eles falam que é orçamento secreto? Vocês sabem? E, gente, sabe mesmo, eles só falam disso. Se a gente não Só. tiver argumento contra isso, a gente não ganha essa guerra. Porque aí você vê Jornal Nacional ontem, alguém viu? Eu não assisto o Globo. É só orçamento secreto. Só isso que pode fazer. Se você falar com um petista na rua, ele vai falar, e o orçamento secreto? É. Você não sabe Cadê o reagir. Queiroz? Cadê Mas se for secreto, se o Congresso aprovou, que secreto que é esse? Então, ó, primeiramente, Então, né? por que eles falam que o orçamento é secreto? Ó, primeira coisa, sabe por que eu fiz essa aula? Eu tava na rua, Palmeiras Barra Fonte, tinha acabado de voltar do trabalho, tava indo pro metrô, aí tinha um grupo de petistas na rua, beleza? Aí era o pessoal e tem muita gente, eu não vi ainda nenhum grupo do Bolsonaro na rua indo conversar com as pessoas pra virar voto, mas o PT já viu um monte. Inclusive ontem quase apanhei de um, a Nádia tava do meu lado, se a Nádia tivesse aqui ela falava, hein? Porque eles me reconheceram, papapá. Tá sem som aqui no Patriotas da Liberdade. Só converso com vocês se for Tá gravar. sem som. Aonde? Patriotas pela Liberdade. A tua liberdade tá sem som? É o meu? Tá, tô olhando aqui, ó. É Tá sim. sem som. Será que tá do microfone? É. Quer tirar é melhor, né? Pô, a gente testou o som antes. Né, Piva? A gente testou? Mas foi ficou sem som. Tá, beleza. É. Eu tava na. O volume tá baixo. Ó, O meu tá alto. Agora sim. Ok? agora tá. Então vai lá, vou falar mais alto aqui então. Ó, eu tava na rua ontem, e aí veio um grupo de petistas, eles me reconheceram e falaram. E quiseram discutir comigo. Aí eu falei pra eles, eu só discuto com vocês se for gravado. A Nayara tava do meu lado. Imagina, a Nayara grávida do meu lado, e um monte de petista. Eu falei, beleza. E o que eles falaram? Qual foi a primeira coisa que eles falaram? E orçamento secreto. Aí, Explica aí. aí vamos lá, o que eu falei? Primeiramente, o orçamento secreto é um apelido, certo? Ele é da emenda do relator. Vocês sabiam disso? Há 4 tipos de emendas que os deputados e os senadores têm. Vocês sabiam? Existe a emenda individual, que é a emenda que é mais conhecida. Esse é o secreto. Não, calma. É a emenda individual que cada um tem que cada deputado ou senador eles têm obrigatoriamente aquela quantidade. Vocês entendem? Se eu não me engano, na Lesp é 500 mil por ano, não, é 5 milhões por ano, cada deputado, que o Dória tem que dar para todos os deputados estaduais. Nosso dinheiro. E o que eles fazem com essas emendas? Eles dão para hospital, dão para escola, estrada, associações. Inclusive é bem difícil dos deputados de direita acharem associações de direita. Vocês sabiam disso? Eles ficam caçando associação, porque a associação parece que é tudo de esquerda. E quem faz uma associação e tem tudo certinho, cada deputado tem 5 milhões. Deputados estaduais, fora os federais, fora os senadores, fora os vereadores, fora o prefeito, fora o governador, fora os ministérios, fora as secretarias. A associação dá para você enriquecer.
Se você fizer tudo certinho e tiver um bom trâmite público. Beleza? Por isso que a esquerda tá cheia, né? Então, aí existe essa emenda individual, se eu não me engano, na Alesp, são 5 milhões por ano que o Dória tem que dar. Isso são emendas impositivas, certo? E tem as outras emendas que são individuais também, mas que estão a cargo do governo dar. Beleza? Qual é a questão? Quando você faz uma emenda, não é tipo, eu vou dar uma emenda porque eu quero. Você tem que ter uma justificativa, você tem que ter um estudo, você tem que ter um detalhamento daquela emenda, para quem que vai, para quem é a pessoa que vai receber, quem que vai ser feito com ela, sabe? Se realmente precisa. Porque às vezes você vai dar uma emenda para um hospital que já está tudo bem e atende poucas pessoas, sabe? Então o poder público tem esse viés de você ter que detalhar as emendas que vão ser recebidas, correto? Você entende o que eu estou falando? O deputado ele tem que fazer um estudo e aqui tem que ser aprovado as comissões, tem que ser aprovado. E as emendas impositivas não, o governador tem mais o deputado tem mais autoridade. Mas o negócio é o seguinte, por que eles falam orçamento secreto? Porque normalmente essas emendas, elas não têm um detalhamento para onde vão. Você entende o que eu estou falando? É isso aí. Sim. É com D ou Eu com não entendi D? nada. Emenda. Emenda com D. Tá? Com D Emenda mesmo? com D. D de dado. Beleza? Aprendeu o Paulo Freire, foi? Aprendeu o Paulo Esse Freire. Brasil é um país que português é. Mas enfim. E existem 4 tipos de emendas: as emendas individuais, as emendas de comissão. Vocês já viram comissão dos direitos humanos, comissões. O deputado adora uma comissão, adora fazer parte de uma comissão. Comissão da não sei o que de justiça, comissão da saúde, tem várias comissões. E eles recebem emendas. Tem as emendas das comissões que se podem utilizar. Tem as emendas de bancada, o deputado adora uma bancada da bala, bancada rural, Bancada da Bíblia. Entendi. Ali também tem emendas que podem dar. Beleza? E existe a tal emenda que é a emenda do relator, que é aí que vem a emenda do orçamento secreto. Mas vamos lá. Emenda do relator é o seguinte: existe todo ano, antes de terminar o ano, os deputados e senadores eles têm que aprovar o orçamento do ano seguinte. Mas muitas vezes você não sabe o que vai acontecer de fato no ano seguinte. Às vezes, por algum motivo, você vai ter que gastar mais em uma área, mais em outra, ou menos em uma área, mais em outra. É difícil você prever o gasto público um ano antes, principalmente depois do Covid. Teve que se gastar muito com saúde, por exemplo. Aí teve que dizer, estourou o teto, mas enfim, outra discussão. Mas aí depois de 2020 ganhou força isso no Congresso de que deveria se ter um tipo de investimento dos políticos nas sociedades que fossem mais livres. Você entende? De primeira, o Bolsonaro vetou isso, né? Mas depois ele foi convencido, ele mesmo, depois que vetou, ele mesmo fez a proposta dele, negociando com os congressistas. E, enfim, aquilo dali passou com vetos ali e aqui, aquilo dali passou. O negócio é o seguinte: o orçamento é secreto no começo, porque ele é um orçamento que o dinheiro vem dos ministérios. Na verdade, assim, o relator ele é escolhido pela bancada, pelos deputados, pelos senadores. Eles escolhem um relator para tomar conta dessas emendas. Se eu não me engano, agora vai ser 19 bilhões de reais. Sabe? 19 bilhões que o relator escolhe para onde é que vai a emenda. Quer dizer que E esses 19 bilhões são do dinheiro que a União teria para gastar. Antes, esse dinheiro era gasto pelos ministérios. Mas agora a União, o governo federal, está dando esse dinheiro para o relator falar, esse dinheiro que é do governo está sendo disponível para os deputados e senadores, para que esse relator possa dizer para onde vai o dinheiro, onde é que é a área de mais necessidade.
esse relator é o cara que tem muito poder agora na República, sabe? E aí por que eles falam que é secreto? Porque tem negociações e você não sabe bem para onde vai, mas esse dinheiro chega e ele fala, eu vou asfaltar, eu vou gastar na segurança pública. O que eles falam? Não, mas quando você vai gastar na segurança pública, você tem que detalhar, como é que você vai gastar, quem que você vai fazer. E esse detalhamento só chega na ponta da linha. Depois que o relator disponibilizou para a emenda que o outro deputado pediu, por exemplo, eu sou relator, aí chegou o deputado Magno, que chega para mim, olha só, relator, eu estou precisando de 30 milhões lá no Piauí, na cidade tal. A gente conversou, beleza, nesse momento até é secreto, mas depois que chega na ponta da linha, aquilo vem a público. Como foi gasto aquele dinheiro? Vocês entendem? Então existe um trâmite muito forte dos deputados e senadores assediarem ou quererem conversar muito com o relator que tem disponível um orçamento que é vindo da União para ele poder dizer para onde é que vai as emendas. Eles falam que é secreto por quê? Porque entre essa conversa do dinheiro da União, do relator até o deputado, não se sabe para onde vai o dinheiro, só se descobre onde é que foi o dinheiro publicamente depois que esse dinheiro chegou. Então assim, secreto não é tão secreto assim. Se fosse tão secreto assim, a PF não estava fazendo agora operações no Maranhão, né? Primeiro que esse orçamento não é tão secreto assim. Segundo o seguinte, era assim antigamente. Quando você começou a República Brasileira, quando você começou esse esquema de deputados e senadores, sempre foi assim, sabe? Eles tinham conversa, você só descobria mesmo na ponta da linha, entende? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês lembram do escândalo chamado Anões do Orçamento? Nossa, vocês estão velhos aí. Não lembro, mas... Quando é que foi os Anões do Orçamento? Em 1992. O que foi o escândalo dos Anões do Orçamento? Quem explica? Então, os Anões do Orçamento era o seguinte: eram pessoas, né, que tinham ali influência no Congresso e pegavam as emendas e jogavam emendas em associações ou empreiteiras que eram fantasmas, né? Às vezes chega o deputado, ele coloca a mulher dele, faz uma associação que eu negocio com o deputado tal, ele manda emenda para sua associação e o dinheiro fica para mim. Vocês entendem? Tudo isso que Empreiteira é a mesma coisa, você vai lá no político, faz uma obra, vai no governador, faz uma obra lá na minha região, papapá, disponibiliza 1 milhão, papapá. Aí vai para a empreiteira do primo, o primo vai lá, recebe o dinheiro, gasta 100 mil e pega 900 mil, sabe? E que isso é assim, isso foi um escândalo que estourou, mas isso é coisa que acontece muito hoje em dia, beleza? Pelo menos é o que... É como vocês sabem que tem deputados que parece que não saem, né? Ninguém conhece, mas aí quando você ouve falar, o cara tá lá 40 anos, você fala, nossa, tá lá 40 anos, eu nunca ouvi falar desse cara. Acontece ou não acontece isso? Ixi, tem bastante. Como é que o deputado, por exemplo, ele consegue se manter no poder por tanto tempo? E como é que ele pode estar lá sem voto? Então, primeiro é o seguinte, o deputado estadual, ele tem as emendas dele, certo? Se ele votar com o governo, normalmente o governo disponibiliza ainda mais emendas, certo? Se ele é amigo do relator, ele tem ainda mais emendas. Quem é que manda no Congresso? É a esquerda, é a direita ou é o centrão? Centrão, né? A maioria dos deputados da centrão, porque normalmente é um cara que consegue conversar com o governo, com o relator, com a bancada, com a comissão. Tem as individuais, vota favorável ao governo. É o cara que está ali porque, vou votar favorável, você me dá mais emenda. Faço isso, você me dá mais emenda. A gente conversa isso, você me dá mais... O cara tem um orçamento milionário, né? O cara de centrão, não faz mal a ninguém, só quer mais dinheiro, só quer emenda, enfim. É o que mais tem na política, né?
Como é que esse cara converte esse dinheiro que ele tem em voto? O que ele faz? Tá falando que tá baixo? Então, primeiramente é o seguinte, o que acontece muito na política? Eu sou deputado estadual. Eu sou deputado. Eu Gabriel, sou discussão. Sou deputado estadual. Eu tenho meu amigo Magnus, ele é vereador lá em Piracicaba. Aí eu falo, Magnus, seu primeiro mandato, né? Pois já estou aqui há 30 anos, tenho um crescimento enorme. Eu vou fazer seu nome lá na cidade. Seu primeiro mandato, né? A gente vai construir, eu vou destinar 1 milhão de emenda, 2 milhões de emenda, mas você vai fazer uma praça, sabe? Muito bacana ali, ó, na região ali. E aí você depois coloca um cartaz que eu também fiz parte, fala, eu e você, obrigado deputado Milton Leite. Jesus, obrigado vereador Magnus, pela essa praça no meio de Piracicaba. Sabe que às vezes não tinha, né? Mas quem me garante que o Magnus, quando chegar depois de 4 anos, ele vai me apoiar para deputado? Pode chegar outro deputado e também falar, Magnus, pô, seu primeiro mandato, vamos construir. E é o que mais tem na política, né? Vai chega os vereadores lá, um deputado estadual, outro deputado estadual, outro deputado estadual. Então tem a diferença do deputado de um mandato, tem a diferença do deputado que consegue se manter. O deputado que consegue se manter, normalmente, sim, principalmente quando não é um cara popular, não é um cara que tem voto de rede social, de programa de televisão, enfim. Ele é o cara que consegue, de alguma forma, amarrar os vereadores, amarrar os prefeitos. Tem um deputado, não sei se vocês viram, já contei aqui, ele entrou na sede do PSDB, certo? O líder do PSDB não quis falar com ele, o que ele fez? Tiro. Ele deu um tiro pro alto, né, Marcos? Foi. Acho que ele até na foto, não foi? Eu esqueci o nome dele, cara. Passou na mídia isso aí. Esqueci, ele não é muito conhecido, né? Mas esse deputado, eu esqueci o nome dele, mas lá na LESP, dizem que quando ele vai conversar com o vereador, ele coloca a arma dele na mesa. Nossa, que fodão ele. Ele queria ser contratado para ser O Milton Leite que é conhecido. Já me falava até aqui, o esquema desse faz pracinha, campo de futebol na comunidade. Tem deputado que, ó, aí chega o deputado, eu esqueci o nome desse cara, mas Barbieri. Ah, foi, exatamente. Barbieri. O cara anda com o celular armado, dá tiro na sede do PSDB. O que diria se ele me visse falando mal dele e visse na rua, né? Se ele tem medo do PSDB, imagina de mim. Mas eu tô aqui falando dele, é Barbieri, é Rock Barbieri. Dizem que quando ele. Dizem, não sei se é verdade. É o que dizem, lá na Leste. Que quando ele vai conversar com o vereador, ele coloca uma arma na mesa e fala, olha só. A minha negociação é diferente da negociação que você vai fazer com o deputado tal, com o deputado tal. Com esse você pode até fazer, pro povo, papapá, mas ó, comigo é o seguinte, a gente vai fazer a praça, mas daqui 4 anos, ou você me apoia, você pega os seus assessores, você pega o seu público, pega os seus voluntários e coloca eles para me apoiar, ou o bagulho vai ficar feio para você. E dizem que é o que ele mais faz, é assim, que ele amarra os vereadores. Negociador nato. Ele passa o dedo direitinho, né? Máfia. É assim que muitas pessoas amarram os vereadores, né? E emenda então é um dinheiro, isso que manda? Emenda é, olha só, o que é emenda? Normalmente, assim, o deputado, o senador, a função dele não é fazer nada. É fiscalizar o governo, fiscalizar o prefeito, fiscalizar o presidente. É só para fiscalizar, a função dele é essa, mas como eles não ganham eleição, eles não vão fiscalizar ninguém, eles ganham eleição, eles vão fazer alguma coisa, não é verdade? Ou seja, o deputado falando, eu vou me eleger porque eu vou ser o melhor fiscalizador do presidente. A função do deputado parlamentar é essa.
Aí o sistema ele se adequa para que essa pessoa tenha dinheiro para fazer alguma coisa. Isso é uma adequação da própria república. E como é que ele tem dinheiro para fazer alguma coisa? Através das emendas parlamentares, que é o dinheiro do orçamento anual, que é disponibilizado para cada deputado, no mínimo 5 milhões aqui na LESP por ano, para cada deputado, para que eles possam repassar esse dinheiro para o povo, e normalmente eles repassam esse dinheiro para suas bases eleitorais. Quem foi que me elegeu? Vai chegar por exemplo, o Coronel Nishikawa, da LESP. Ele fez muito pelo Corpo de Bombeiro, porque foi o Corpo de Bombeiro que elegeu ele é bombeiro. Então ele entrou lá e destinou emendas para o Corpo de Bombeiro, construiu o Corpo de Bombeiro no interior de São Paulo, papá. Então normalmente eles usam essas emendas parlamentares para as próprias bases. Inclusive Jair Bolsonaro destinava emendas para o Exército. No Rio de Janeiro era o Exército do Rio de Janeiro que elegeu o Jair Bolsonaro. Beleza? Se o cara é gente boa, se o cara é legal, se o cara conversa com o relator, ele vai ter mais emendas, certo? Se o cara vota favorável ao governo, ele tem mais emendas ainda. São as emendas que o governo tem a condição de aumentar de cada deputado. Se o cara, enfim, se o cara faz parte de mais bancadas, mais comissões, ele é um cara que todo mundo gosta ali no parlamento, existe a emenda da bancada, existe a emenda da comissão, e aquele cara tem um orçamento enorme para chegar em 4 anos e falar, ó, fiz isso pela cidade, fiz isso pelo vereador, fiz isso aqui, fiz isso pela associação, fiz isso pelo hospital, e se perpetuar no poder, beleza? Isso aí ficou bem entendido? Tudo bem. Normalmente as emendas vão para quem? Vão para o povo em geral? Vai normalmente para o nicho de cada deputado, né? Qual o problema do orçamento secreto? O relator, ele tem um nicho. Sei lá, vamos supor que o relator lá em Brasília seja o deputado federal do Ceará. Por exemplo. Ele vai querer mandar mais emendas para o Ceará. Que é o Ceará que é o edital público dele, correto? E eles começam a conversar com os outros deputados do Ceará. Olha só, galera, ó, a gente vai muita emenda lá para. Aí é o que está dando até problema. Tem os caras que estão dando muita emenda lá para o Maranhão, tá vendo? E-mail para o Maranhão. E como esse orçamento nas conversas e esse dinheiro do governo para o relator é um orçamento secreto, só fica sabendo na ponta da linha, eles começam a investigar na ponta da linha, beleza? O Bolsonaro inventou a primeira vez que isso foi. Mas o que deu o contexto para ele aprovar foi o teto de gasto da pandemia. Sabe? Isso aí foi assim, para ele depois conversar com os congressistas. Primeiro que estava meio impopular em 2020. Ele estava com essa popularidade que ele tem hoje, que ele tem no início do mandato. Em 2020 acho que foi a maior baixa. Saiu o Moro, né? Muita gente falou, Bolsonaro o quê? Agora é Moro. Até as manifestações da Paulista caíram bastante naquela época. E muita gente achou que ele ia sofrer impeachment. E ele realmente teve que conversar com o Congresso. Assim. Ele teve que começar, ele teve que pegar o Ciro Nogueira do Senado, trazer para a Casa Civil, teve que trazer os caras, enfim, teve que começar a conversar porque as coisas pareciam que não iam bem, né? E dessas conversas ele acabou, enfim, ele vetou bastante coisa, era para ser pior, mas isso acabou passando. Beleza? Mas assim, é o Bolsonaro que é o responsável por esse sistema. Isso aí foi aprovado no Congresso. A primeira vez ele vetaram o veto de Bolsonaro, virou lei. Depois foi conversado, aprovou, aí aperfeiçoou as leis. Agora, por exemplo, tem Marcos Duval, que é senador do Espírito Santo. Você não sabe, ele nasceu no Espírito Santo. Ele é o Marcos Duval, ele é senador do Espírito Santo, e ele acabou de falar que as emendas do relator, que são as do orçamento secreto, não vão ser mais obrigatórias. Sabe? Existe uma parte de todas as emendas, que é uma parte obrigatória, e outra parte que o relator tem poder de se vai dar ou não. Ele falou, agora você vai ter as obrigatórias e diminuiu o gasto que seria do relator, sabe? Isso não é um problema do Bolsonaro, isso é um problema do Congresso, sabe? A gente agora acha essa bancada bem melhor, né?
A gente consegue mudar muito mais coisa. Vocês já viram uma frase do Felipe de Orlando Bragança dizendo: se o presidente for de direita, mas o Congresso for de esquerda, Não tem como. o Brasil vai para a esquerda? Se o presidente for de esquerda, mas o Congresso for de direita, o Brasil vai para a direita? Vocês já viram isso falando isso? O Bolsonaro, ele pegou um Congresso que é muito difícil. Difícil. De você lidar. Ele pegou 2 anos de Rodrigo Maia. Ele pegou 2 anos de Rodrigo Maia como líder do Congresso. Depois ele pegou 2 anos de Rodrigo Pacheco. E negociar com o Congresso é muito difícil. Sinceramente, é bem complicado. E o Pacheco sai agora, né? Sai agora, né? Sai agora, vai ter eleições agora para a líder do Senado. Inclusive o Marcos Pontes quer muito entrar nessa disputa. Ah, então é nóis. E vai ter eleições para presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Aí o Arthur Lira se reelege. Mas assim, o que a gente tem que conversar? Assim, o petista, orçamento secreto. Gente, orçamento secreto é um problema do Congresso, não é um problema do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro é contra, tanto que ele vetou na primeira vez. Na segunda ele estava mais frágil, realmente. Mas por isso que é isso. Se ele tivesse um Congresso de direita, ele não teria que ficar tanto conversando e... Pega o risco, né? Beleza. Outra coisa que eles falam muito: cartão corporativo. Já viram? E o cartão corporativo de 100 anos? Nossa, Não, é o sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos. Nossa. Isso é uma lei de 2011 da Dilma, gente. Sim. Só responder isso, não precisa responder mais nada. Tem até uma denúncia do Álvaro Dias falando disso no site do PSDB. Eu passei essa matéria ontem. O próprio Álvaro Dias denunciou essa coisa do cartão corporativo. Já dançou. Sigilo Correto. do carro. Sigilo de 100 anos. E outra coisa que eles falam: vamos ver quem entrou. Quem entrou não vai poder ir dia 23. Não, sua esposa tem que entrar aqui. Não vai. Ah, é só esposa, né? Não vai deixar ela só. Não vai. Oi, entra aqui. Não, já tá estilo muçulmana. Fumando. Hã? E outra coisa que eles falam: Você tá estilo muçulmana hoje? Frio demais, eu tô gripado. Entra aqui, ó. cartão corporativo. Cartão corporativo é o cartão que o Bolsonaro, o presidente em exercício, tem para poder gastar. Mas não é só o Bolsonaro, não. O presidente não é. Tipo, o governador também tem, o prefeito também tem. Então, Tem diálogo. lembro que uma vez eu morava no Espírito Você Santo, não tinha ela, filha de um prefeito. cara do Congresso. Mas o cartão corporativo do pai não gastava. Não, E outros lugares não gastava. Assim. sacanagem, tinha que ter a forma. Sim, foi aprovado na época da Dilma. Porque a Dilma, ela pegava, usava o cartão corporativo para comprar Tá, outra coisa que eles falam: e os 50 mil terno Armani para dar pro pessoal que ela queria Não é mesmo, Bolsonaro explicando subornar. Chegava o povo lá para fazer a não sei porque tem a ver com o como eles falam, o que eles passam para as pessoas entenderem? Como se o Bolsonaro tivesse assumido em 2018 e tivesse desse período como presidente comprado 51 imóveis. Eles são muito. E não é isso. E o que é que aconteceu de verdade? A matéria mostrou. Então, eles desde 1990, a conta é desde 1990. E você coloca aí todos os primos, avós, tios, ex-mulher de primeiro, segundo, terceiro. Os maridos da ex-mulher. É marido da ex-mulher. E vai pegando, por exemplo, se você tem aí um primo rico de 4º grau que tem um sobrenome parecido com o seu, você nunca viu nem conhece, mas o cara comprou 10 imóveis. É culpa sua. Aí você que paga o pato. O outro rouba. Não te convida nem pro Então só churrasco. fala isso, gente, 51 imóveis, essa acontece. Ah, gente, é um problema. Eu sou tipo petista. E a contagem Bolsonaro e aí Bolsonaro, todos familiares. Irmão, ex-mulher. Eu só quero que eles apertem o 13, não. Teletransportar. Bolsonaro soltar um peito, vai chamar de peidofobia. Mas o mais difícil é as emendas de responder, né? As emendas, existem 4 tipos de emenda, quais são? Individuais, de comissão bancária e secreta. E a secreta é de relator, né? Relator. Que foi a habilidade secreta. Beleza, tem essas 4 tipos de comissão. Agora, se você explicar isso para um petista, você já vai olhar assim.
Eles não sabem. Eles não sabem. Não sabe coleta de nada, só sabe copiar os outros, não tem como ter mentir, atacar os outros, Ó, outra mentiroso, só isso que eles são. Então, e a gente tem que ter argumento. Outra Essa coisa, menina, como que é 728? quando começou essa emenda de relator, a primeira denúncia que teve foi que estava se comprando muitas máquinas com essa emenda de relator. Ou seja, o relator, que tem o poder de distribuir essas emendas dentro do Congresso, ele estava distribuindo para congressistas que estavam comprando muitas máquinas, principalmente tratores. E aí eles fizeram a denúncia dizendo que essa emenda era a emenda do tratoraço, sabe? Que era a emenda que... Mas por que vocês acham que estavam comprando muitas tratores? Primeiro que a bancada do agro é muito forte no Congresso. A bancada rural é super forte. Também, né? Então você tem o cara, o relator, que é do agro, provavelmente ele vai destinar mais emendas para o agro. Por quê? Porque é o nicho dele, é o nicho que é lá Isso é um vício que tem dentro do Congresso. Beleza. Agora, alguém tem alguma dúvida? Se alguém perguntar aí o orçamento secreto, vocês vão saber responder? Mas, gente, O orçamento é secreto. É a emenda do relator. No final, todo mundo fica sabendo onde foi o dinheiro, por isso que está sendo investigado, né? E aí, André, beleza? acertei. É uma regra, chega, depois o vida chega. Você tá aqui, Pura? É igual a minha filha, por exemplo. E chega cedo pra No momento ela é secreta, porque ela não nasceu. Mas em janeiro ela vai deixar de ser secreta. É guriazinha, né? O orçamento secreto é a mesma coisa. Só na ponta da linha que ficou sabendo. E assim, e é a mesma coisa que o mensalão? Não, o mensalão ninguém fica sabendo de nada. Ou você fica sabendo como é que o cara que recebeu uma mesada. Toguinho tá vivo? Nosso amigo Vacidades. Eu tô bem. Pergunta da Janaína pra ele. E aí, oi, Janaína. Janaína se afundou porque ela quis. Mas Quem quiser pedir emprego, pede. Vamos prestar atenção lá, pessoal. Parece conversa. Aí, trabalhando por Danilo Balas. Ganhou, Danilo Balas? ganhou 94 mil votos. 94. Tá salvo sem emprego. 4 anos de emprego agora, Tavio. Só que ela Beleza. direto na Agora uma coisa. Vamos focar lá, pessoal. Depois nós fala. Tanto pro candidato. Janaína. Foco na aula. Tanto candidato quanto esse ano. Eu não sei de onde saiu tanto candidato. É deputado, é vereador. beleza. Vereador não, vereador não vi. Depois a gente conversa. Beleza, ó. E agora eu vou falar da parte. Ó, já fez. O orçamento secreto vocês estão caraca agora? Já, são 4 tipos de emendas e São orçamento 4 tipos de secreto emendas. refere a emenda do relator. Isso, faz um resumo aí, pra gente ajudar depois. Não tem nada a ver. É ele que distribui o dinheiro? Não. Mas agora, como o Lula usou o dinheiro do mensalão, como os deputados petistas usavam o dinheiro do mensalão. Alguém sabe? Eles distribuíam o dinheiro É que eles das botavam na estatais, dos... Eles distribuíam nas cuecas, nas malas. É o Capitão Cueca, José Guimarães. Das diretorias, das associações, enfim, do próprio partido, eles distribuíam dinheiro, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, né? Ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, eu já venho... Ó, os 4 tipos individuais, ó, os 4 tipos de bens. Aí vocês pesquisam lá. Ó, quem quer trabalhar na Leste tem que saber isso de cor, hein, gente? Qual é o código de lei, artigo? Então, só isso aqui, ó. Tem as emendas individuais, tem as emendas do relator. E, gente, essa emenda do relator não é nada novo, tá? Por exemplo, o petista falou Emendas de Bolsonaro e emendas de orçamento secreto. Gente, essas emendas do relator sempre tiveram. Sempre esteve, mas aumentou muito depois de 2020. Por causa da pandemia. Mas isso aí não foi uma coisa que o que foi criado, na verdade, foi uma sigla chamada RP9. Que aí que é essa pessoa que vai destinar as emendas, é a RP9, mas essas emendas do relator sempre tiveram. Se ela falar assim, eles não sabem que eu não sabe que não. As individuais, as do relator,
as de comissão E as de bancada. e as de bancada. Beleza? Se você falar isso para o petista, ele vai bugar. Ele vai tomar uma bancada na cabeça. Ô, Ana, eu tava contando pra eles que eu quase apanhei de petista ontem. É verdade ou mentira minha? Foi cutucar, né? Igual na Lesp lá. Ó, eu filmei, só que a culpa da análise fica pra lugar. Ah, tá. Ô louco, hoje vai Podia nem usar pra prova. Ó, foi o seguinte, ó, veio uma petista, ela falou assim, não, quero conversar com você. Eu falei, ó, só conversa com você se eu estiver gravando, beleza? Beleza. Só conversa gravando, beleza? Beleza. Então a gente vai gravar aqui. Hoje vai lutar. Aí eu comecei a gravar, e só ela falava, deixa ela falar, e chegou uma hora que eu comecei a falar. Oi, tudo bem? Aí quando eu comecei a falar, Pra deixar as pessoas. todos os pessoal, sabe? Cuidado assim pra mim e falar, caramba, do lado. o que tá acontecendo aqui, sabe? Entra aí, Eu quero saber o que era. Mais gente. E aí, não, eu não quero mais que esse vídeo seja gravado, apaga esse vídeo, entendeu? E aí, eu ia realmente bater o peito e falar, eu gravo, eu ia, não sei, eu tava com a Naira do lado, não sei o que eu ia fazer, se eu ia correr, se eu ia brigar, não sei, mas eu ia fazer aquilo. Mas, como eu não gravei ela falando que podia gravar, eu falei, se eu for pra polícia, ou se eles me denunciaram, a palavra de um contra o outro, o problema é meu. O que ela falava? Só Olha isso, e eu chamei de sacanagem. Aí Você sabe falar isso? Você sabe que Cara, assim, descarregado. Sabe o que é E o Queiroz? Queiroz. Duas Aprenderam com a Haddad. Perguntando a vocês. Não, eles falavam. Ah, e você estava perguntando se ela sabia. Eles perguntavam. Eles não estudaram, mas só desistiu aqui em São Paulo. Então assim, eu errei de não ter gravado O Haddad já desistiu. antes de gravar. Eu errei nisso. Ele usou. Eu pedi e depois eu Pra falar mal gravei. do Eu podia ter gravado nesse sentido. E depois eu tive. Eu errei nisso aí. Por isso que eu apaguei o vídeo, papapá, senão eu tinha mantido esse vídeo. E onde era isso? Eu vou tantando perto do meu cara, ou seja, quando eu passar lá, eles vão me ver e vão... Mas beleza. Vamos lá, a gente hoje trocamos a ordem da aula, né? Normalmente a gente começa falando de alguma história da Bíblia, né? É. Então a gente vai terminar com ela hoje, beleza? Então vai. Terra prometida. Eu quero falar com vocês uma coisa. Vocês sabem qual é o único povo do Antigo Testamento na Bíblia que não tinha um rei? Judeus. Os hebreus. Olha, o Marcos sabe tudo. O Marcos sabe Os tudo. hebreus. O único povo do Antigo Testamento que não tinha um rei era o povo judeu, os hebreus, correto? Beleza. Como é que você vive num lugar que não tem um rei? Na época, isso começou com Moisés começou a crescer, aquele povo que estava seguindo ele começou a falar, olha só, vocês vão ter que começar a pegar juízes ali de pequenos grupos entre vocês, eleger um líder de cada grupo, e só vai chegar para mim alguma coisa se for algo que vocês não consigam resolver de jeito nenhum. Aí vocês vêm falar comigo, mas vocês mesmos vão ter que eleger pequenos líderes de cada povo. Até dizem, e é uma coisa que eu concordo, que democracia só dá certo em pequenos grupos. É, mais fácil, né, de controlar. Democracia dá muito certo no condomínio. Quando você vai eleger um síndico, você sabe se o síndico fez ou não, você conhece o síndico, ele está ali do seu lado, se fizer alguma besteira, você vai lá na casa dele, enche o saco dele. Voto distrital. Tem a coerção social, né? Ele tá ali, sabe? Tipo, normalmente dá mais certo. O voto distrital, Heron, ele propõe isso aí também. Tá, calma, eu sei como é que tira voto distrital daqui, mas é isso aí, ele propõe. Moisés propõe voto distrital. Não, Moisés não, mas é uma alternativa à democracia que eu quis dizer. Ah, tá. É verdade. Então, beleza. Então, Moisés, ele começou a eleger pequenos juízes. Inclusive, tem um livro na Bíblia chamado Juízes, vocês sabiam disso? Sim. Que são os juízes. E o Alexandre de Moraes não tá lá. Ainda bem. Dizem que se a Bíblia fosse escrita por um candidato a presidente, haveria o livro Juízes e haveria um livro chamado STF. Mas enfim, tem o postei isso também, juiz que governava esses pequenos grupos, mas chegou em determinado momento que o povo de Israel falou, gente, a gente quer ser
Na verdade, eles falaram com o principal juiz da época, que era Samuel.